Olá, meus amigos, estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês uma videoaula sobre gestão de ativos, serviços e manutenção. Nesse caso aqui, a gente vai focar um dos principais pilares de a gestão de serviços ou gestão de qualquer atividade, não só serviços, como também materiais, compras, contratos e tudo mais se relaciona com a gestão de custos, despesas, receitas e principalmente resultados esperados, né? Orçamento e tudo mais. Bom, a primeira definição, o que significa controle gerencial, principalmente no pilar gestão de custos? É um processo pelo qual os executivos de uma organização influenciam os outros membros para que obedeçam às estratégias adotadas. Então você define estratégias para uma empresa e mantém um controle de todos os processos, de tal forma que possa ter gestão completa de todos os processos envolvidos e pertencentes e subprocessos, é lógico, daquela empresa, né? Então nós vamos ter um conceito dentro desse pilar, um conceito de tipos de orçamentos, tipos de controles de despesas, de receitas e resultados. Bom, houve uma evolução de gestão que antigamente só se trabalhava com a contabilidade financeira, né? E depois evoluiu, após a Revolução Industrial, para a contabilidade de custos e depois para a contabilidade gerencial. Isso tinha, o contábil tem relação com apuração de receita, de resultados, visando o pagamento de impostos e todo o processo afim, né? O fisco, né? Tem como foco o fisco. Qual é a diferença, então, entre diversos tipos de orçamento? Porque a partir daí começou-se a pensar o seguinte: você tem uma contabilidade na empresa, né? Tudo que entra, tudo que sai, para ser contábil. Mas é lógico que você tem também um controle financeiro, ou seja, tudo aquilo que eu tenho a pagar e a receber em datas de desembolso de forma financeira. Que eu vou ter controle dos meus saldos, né? Ok? Financeiramente. Então, o fluxo de caixa é apuração de entradas e saídas financeiras, né? Em datas definidas e que envolvam realmente contas a pagar e contas a receber. Mas existem outros orçamentos, né? Não só esse. Então nós vamos ver, por exemplo, o orçamento financeiro, que é esse que eu acabei de falar, só que relativo ao fluxo de caixa, que é um orçamento. Lembre-se, quando fala em orçamento, se fala também na apuração, né? Tem o orçado e o real, que é o apurado, medido. Então, o orçamento, principalmente, se baseia nas datas de pagamento e recebimento dos diversos eventos, contratos, compras, pessoal, tal, né? Isso se traduz no fluxo de caixa, ok? Então, o fluxo de caixa é um demonstrativo que apresenta todas as contas a pagar e a receber, previstas e realizadas, baseado em datas de pagamentos e recebimentos. O orçamento contábil, que é aquele de onde se originou tudo, com finalidade de custos de apuração de despesas e receitas com relação para o fisco, o orçamento se baseia principalmente nas datas, por exemplo, de emissão de notas fiscais de fornecedores, emissão de notas fiscais de clientes. Por quê? Ele se baseia que o evento se dá quando uma nota fiscal é emitida. E quando ela vai ser paga é o controle gerencial financeiro.
controle financeiro. Bom, então eu tenho um orçamento contábil, que é baseado na expectativa de emissão de notas fiscais de todos os serviços e materiais com base na data de emissão das notas, respectivas notas. Ok? E considera o orçamento contábil as contas contábeis, aquele negócio de passivo e ativo, que no final tem que ser igual a zero. E foram criadas, né, através dos tempos, as contas, por exemplo, conta a receber de banco, conta a pagar, né? Ok? Isso é orçamento contábil. Agora, o grande negócio é para aquele gerente que controla seus custos, gerente, por exemplo, de manutenção, o gerente de produção, o gerente geral de uma planta ou de uma empresa, foi criada uma visão um pouco diferente, que é o orçamento gerencial. O que é orçamento gerencial? É o orçamento se baseia nos períodos de exata execução das diversas etapas do serviço. Não considera, por exemplo, a data de emissão de notas fiscais, não considera, que é no contábil, né? Não considera as datas efetivas de pagamento previstas e reais, que é o financeiro. Esse sim considera quando é necessário fazer um serviço, a partir daquele momento que eu utilizo um recurso, mesmo que ele tenha sido comprado, pago em outra data, aquele momento de execução é um momento gerencial que está atrelado, firmemente atrelado ao meu cronograma físico de execução, né? O gerente ele precisa ter uma orientação, um orçamento, um cronograma físico e financeiro, ou seja, gerencial de custos e receitas no mesmo período, para realmente você comparar o orçado versus real, certo? Assim, o custo pessoal, por exemplo, de mão de obra, ele não se dá pela data de pagamento, que é no financeiro, quinto dia útil, ele se dá pela data exata de apropriação daqueles recursos de pessoal em ordem de serviço em determinada atividade. Por exemplo, os materiais, compra de materiais, se dá pela sua data de recebimento, no caso que se ele for recebido direto para uma ordem de serviço, ou então ele foi recebido no almoxarifado, ele já custou naquele almoxarifado, mas ele vai custar no contrato de forma gerencial ou no serviço, naquela OS, quando eu apropriá-lo no intervalo de datas que eu apropriar ele para utilização efetiva naquela ordem de serviço relativa àquele específico serviço, seja de manutenção, de obra, melhorias e tudo mais. Por exemplo, é o que eu falei, a data de movimentação do almoxarifado e da apropriação de real dos contratos, por exemplo, eu contratei o aluguel de um compressor de ar, mas ele fica no estoque até que uma determinada área, um determinado setor requisita esse compressor, que teve uma data de compra, uma data de emissão de nota fiscal, ou mensal, mas naquele momento que eu utilizo aquele recurso desse contrato num serviço, numa ordem de serviço, ele passa a custar naquela ordem de serviço. Então, é por isso que se chama custo gerencial, que ele interessa ao gerente que está comparando o que deve ser feito no orçamento com o que ele vai fazer efetivamente. E com isso no mesmo patamar de igualdade de períodos, né? De competência, né? Por exemplo, tem a competência julho. Se a partir de 15 de julho eu retirei um compressor que estava no almoxarifado para prestar serviço numa determinada unidade, numa OS, naquela data em que eu começo a utilizar, vai haver a
apuração e alocação daquele recurso naquela OS. Bom, o mesmo acontece com a receita, né? Quando eu apropio, que eu fiz um serviço, eu vou ter uma receita relativa àquela apropriação, aquele período. Eu faço medições, algumas medições em períodos de apropriação, que é exatamente o momento que eu realizo o serviço. Então, e com isso eu consigo subtrair receita menos despesa e obter um resultado, considerando impostos daquele mesmo período efetivo, né? Com isso eu consigo comparar fielmente o meu resultado real. Porque se eu, por exemplo, considerar que naquele período eu usei a mão de obra, mas eu vou pagar no mês seguinte, ele só vai aparecer no financeiro no mês seguinte. E até nesse caso, mão de obra, o contábil também. Mas, quer dizer, algumas contabilidades até trabalham com um mês de utilização do recurso, mês base, né? Mas se eu utilizo ele num dia, de uma semana, de um mês, eu vou alocar todo o custo dele, até aquele que eu vou pagar, o 13º, as provisões, rescisão, demissão, né? Impostos, encargos mensais, que eu vou pagar até no mês seguinte, são transferidos, são computados hora a hora naquele período que está sendo utilizado, tá? Bom, os períodos de competência de orçamento, de custos e receitas, no caso, são os mesmos, tanto para receitas como para despesa. Esse é o grande negócio. Eu consigo realmente saber se aquele meu serviço, aquele meu contrato apresentou lucro ou não, tá? Bom, dessa forma eu vou estar comparando laranja com laranja e não banana com laranja. Por quê? Se eu apuro, por exemplo, no mês de janeiro, todo o pessoal que trabalhou ali, eu tenho um custo naquele mês, porque trabalhando naquele mês. A receita vai se dar pelo aquele período de trabalho. E eu tenho que computar todos os custos, nos encargos, todos, e provisões futuras, até de demissão daquele empregado, quanto eu vou ter de despesa, porque a cada minuto, a cada hora que ele trabalha, vai estar gerencialmente custando, e tem que estar isso no orçamento, naquele período de competência no mês de janeiro. Porque financeiramente eu vou ter uma despesa daquele empregado, por exemplo, lá de 13º, lá em 2 parcelas, lá no final do ano. Mas ele gerencialmente já está custando naquele período, que é o recurso que eu vou utilizar para oferir receita. Então eu vou poder comparar receita menos despesa no mesmo período de competência e com isso ter um resultado fiel, real, de realmente o que eu estou lucrando ou perdendo naquele período, tá? Porque se eu comparar com bases, competências diferentes, né? Ou seja, quando eu pago as coisas, eu posso até pagar em 10 vezes e vai aparecer no financeiro que eu estou tendo lucro, mas eu parcelei meu pagamento em 2 anos, por exemplo. Então, se eu analisar financeiramente o período de competência, por exemplo, janeiro, eu não vou considerar uma série de coisas na despesa. Enquanto na receita eu vou receber pelo que eu fiz naquele mês de janeiro, ok? Bom, isso o software tem que traduzir essas informações e ter todos esses períodos detalhados. A gente vai demonstrar na próxima videoaula como eu faço isso no software. Ou seja, todos esses períodos, tanto de orçamento como de realização de receitas e despesas, orçamento de receitas e despesas, orçamento de resultados previstos e apuração real das receitas, despesas e os resultados reais. Então essas datas todas de compra, de emissão de nota, de recebimento, de pagamento, de utilização, a gente vai poder ver bem isso no software, que elas estão bem discretas e bem detalhadas para poder apurar o tipo de relatório que eu quiser, seja ele no controle orçamentário contábil, no controle orçamentário financeiro ou fluxo de caixa
e no controle orçamentário gerencial. Entenda, gerencial, orçamento e realizado de interesse do gerente, ok? Um grande abraço, até a próxima, conto com vocês, curtam essa videoaula se gostaram e se inscrevam no nosso canal do YouTube SG Serve e recebam todas as indicações, todos os novos vídeos. Um grande abraço, até breve.